Já. Boa noite, meus amigos. É um prazer estar com vocês mais uma vez para participarem conosco dessa live. Quero dizer a vocês que é uma honra nós podermos estar aqui dessa vez e eu tenho um carinho especial de receber hoje um convidado especialíssimo, querida de todos nós, que é o apresentador Oluares Ferreira. Em breve ele vai estar entrando aí para participar conosco, inclusive entrando. Isso. Ele está só organizando aqui e já vai estar conosco, participando dessa live. E nós vamos bater um papo nessa live, conversarmos assuntos sobre o nosso apresentador, violência contra a mulher. Boa noite, Oluares. Oi, obrigado, Tom. Um abraço, obrigado aí pelo convite. Boa noite para todos aí. É um prazer a gente bater esse papo aqui nessa terça-feira. Oluares, o prazer é nosso, é uma honra ter você com a gente, participando dessa live. E dizer aos nossos amigos que estão conosco aí que esse mês você está de aniversário também, né? 20 anos no Balanço Geral da TV Record. Não são 20 dias, são 20 anos participando do nosso dia a dia, entrando nas nossas casas e trazendo a informação para todos nós. E eu gostaria que você falasse um pouquinho de você. Quem é o Oluares, pessoa humana, ser humano? Bom, primeiro, esse ano eu não sou ligado a essas questões de datas, mas esse ano eu completo 20 anos de TV Record, 30 anos de profissão e 50 anos de idade. Não sei se isso quer dizer alguma coisa, mas não sou supersticioso, não. Mas eu sou um cara que eu gosto, sou apaixonado pela vida, sou apaixonado pela minha profissão, e eu sou espiritualista e eu acredito que nós viemos aqui por algum motivo. Então eu luto muito para que, quando Deus falar, chegou a minha hora, eu estar em paz com a minha consciência, eu estar em paz com as pessoas que me cercam. Eu luto muito para que isso realmente aconteça à minha volta, né? Eu preciso estar cercado de gente feliz para que eu me torne uma pessoa feliz. Então eu sou uma pessoa extremamente simples, às vezes eu até decepciono as pessoas quando as pessoas me conhecem, né, achando que é uma pessoa com glamour, aquela coisa. Eu levo vida simples, eu gosto da minha feira, do meu supermercado, eu gosto do contato com as pessoas, eu gosto muito disso, né? Eu sou uma pessoa que tem hábitos extremamente simples e que eu luto muito para que fama, popularidade, isso nunca suba para minha cabeça, né? Mas assim, eu sou bem tranquila, né? Eu sou de paz, eu quero muita paz, né? Coisa boa. Eu tenho percebido no dia a dia, já tivemos um momento que eu te encontrei fazendo uma entrevista aqui no Jardim Europa, setor sudoeste, e vi a simplicidade, a forma com que você trata as pessoas, com que você conversa com as pessoas, a atenção que você dá para as pessoas que te procuram, que querem falar com você. Inclusive, quero te agradecer aqui também por participar conosco dessa live. Você não me conhecia direito, nós nos falamos através do Instagram e você de pronto se prontificou a participar conosco para fazermos esse bate-papo. Então isso aí mostra a simplicidade que você é, a pessoa que você é, e eu quero te parabenizar por isso e continue assim. Isso é muito bom. Obrigado, doutor. Eu penso o seguinte, que é um dever, não só como cidadão, mas principalmente assim, eu costumo dizer que eu não posso e nem tenho direito de pedir mais nada para Deus, a não ser saúde e disposição para trabalhar. E se eu cheguei a algum lugar, se eu sou alguma coisa, eu devo ao público. Então jamais eu vou decepcionar o público, deixar de atender. Eu tenho consciência que eu não sou um artista, eu tenho consciência disso, mas eu luto muito para que quando as pessoas se encontram comigo, elas tenham uma impressão, talvez até melhor daquela opinião, daquela imagem formada a meu respeito, né? Então eu gosto muito, eu sou muito ligado a energias, né? O ambiente tem que estar bem, as pessoas têm que estar bem, não adianta eu estar bem, eu estar numa condição boa se as pessoas do meu lado não estão. Então eu luto muito para que a gente seja luz na vida das pessoas. Eu gosto disso, né? Porque a gente tem visto tanta coisa triste, tantas pessoas praticando tanta maldade,
E eu penso muito no dia de amanhã, porque tudo passa na vida da gente, né? E amanhã não há dinheiro, e o coronavírus, a pandemia ensinou muito isso pra gente, né? Não adianta você ter dinheiro, não adianta ser rico, milionário, famoso, não adianta ter poder, você pode ser um mega empresário, uma mega celebridade, isso não tem sentido nenhum quando a gente luta, no caso, de uma pandemia. Então, eu aprendi muito com isso, né? Então, assim, eu sou uma pessoa que eu luto muito para que a gente possa estar em harmonia, né? Todas as pessoas, eu gosto disso. E na rua eu faço questão de atender todo mundo, porque se eu cheguei até aqui, eu devo ao público. E eu não tenho eu estou no meu momento de lazer. Não, eu sou Aloares 24 horas, a mesma pessoa. Na televisão, fora da televisão. E isso é o meu lema, né? De tratar bem as pessoas. Eu costumo dizer que até os criminosos que eu entrevisto, eles, mesmo aqueles que eu denuncio, eles entendem a minha verdade. Eu nunca... há 30 anos eu denuncio, participo de muitas denúncias, e nunca recebi ameaças, assim, ameaça, porque até aqueles mega bandidos, quando eu converso, eu sou muito franco com eles. Eu estou aqui fazendo o meu trabalho, eu quero informação, vou te dar o seu espaço para você se defender, para você falar, mas eu vou contar essa história. Então, assim, até com essas pessoas que muitas vezes são excluídas, eu lido bem com isso, né? Ou seja, você respeita a pessoa humana, o ser humano em si, você dá oportunidade para a pessoa do contraditório, ou seja, essa oportunidade que muitas vezes a pessoa não tem de dar sua própria versão, de explicar, às vezes, acusações que vêm contra a pessoa. E uma coisa que eu tenho percebido, Luares, o seu programa, o programa que você apresenta, você trabalha muito com o social. Você dá voz para aquelas pessoas que não conseguiria passar o seu problema para um outro veículo de comunicação ou chegar a uma massa, você faz essa pessoa ser ouvida, dando essa oportunidade. Como é que é trabalhar num programa que você trabalha, digamos assim, com pessoas que realmente têm problemas? Você vivencia aquele problema na hora, você sente aquela dor na hora de noticiar o problema? Eu costumo dizer, doutor, que quando eu vim para Goiânia, antes de te dar a sua resposta, quando eu vim para Goiânia, ali no início dos anos 90, eu saí de uma família muito pobre, minha mãe lavadeira, meu pai trabalhava na roça, de uma família muito, mas muito pobre mesmo. Então, assim, uma das minhas promessas é de que eu queria ser alguém para ajudar as pessoas. Então, não só por uma questão espiritual, mas uma questão de lema mesmo de vida. Então, assim, e graças a Deus a gente consegue isso na equipe da Record, produção, edição, todo mundo se envolve nas histórias. Então, a gente conta, não é pela audiência, porque se fosse, a gente tem outras formas de ter até mais audiência. Você tem que ter audiência sempre. A gente tem que ter credibilidade naquilo que a gente faz. Então, assim, é tratar o ser humano dando aquela importância que a pessoa realmente tem. Porque não é só uma questão da gente chegar e mostrar uma história na televisão. A gente se envolve, eu costumo visitar muitas vezes essas famílias. O meu WhatsApp, todo mundo tem, né? E eu consigo esse contato, e para ajudar as pessoas eu não tenho a menor cerimônia em ligar para um governador, um prefeito, um deputado, um secretário. Eu mando mesmo. O WhatsApp agora ficou mais fácil, né? Você manda mensagem, no máximo a pessoa vai te xingar e deixa para lá, né? Mas assim, eu peço, né? Coisa boa. Isso é muito bom, é um trabalho de credibilidade que você demonstra na frente do jornalismo. E eu tenho visto também a grande audiência, que é o seu programa, você como âncora do programa apresentando. E eu queria te perguntar, Luares, durante o seu programa, tem um dos temas que a gente preparou para conversar com o nosso público, que é a violência contra a mulher. Você tem se deparado alguns fatos de violência ocorridos com mulher? Você já apresentou, já noticiou algum fato desses? Muitos, né? Hoje, inclusive, eu mostrei um caso desse, né? Que um cidadão foi preso por descumprir pela segunda vez uma medida protetiva. Praticamente todos os dias a gente tem.
E nessa pandemia, doutor, os dados oficiais mostram que houve um aumento ali de mais de 170% nos casos de denúncia de violência contra a mulher. Só que, além de denunciar esses casos, eu tenho lutado muito para não só mostrar as histórias, cobrar punição, cobrar mudanças na lei, mas principalmente conscientizar a sociedade. Quando eu comecei a falar sobre isso, algumas pessoas não entenderam a minha posição. Mas eu vou dizer aqui para o senhor, e queria assim, que o seu público também começasse a refletir, né? Antes de me criticar, talvez, sobre esse ponto de vista, que fizesse uma reflexão. Hoje, os dados mostram que a maioria das crianças é criada pela mãe. Né? Mesmo quando tem ali a presença do pai, a mãe é aquela que está mais próximo, a mãe é aquela que está mais grudada com o filho e participa de tudo. Então, as mães são, de certa forma, responsáveis pela criação dos homens violentos. O que eu quero dizer com isso? Como a maioria das crianças é educada pela mãe, a mãe ensina, não lava louça porque isso é coisa de menina. Vira para o menino e fala, você não vai estender câmera e limpar a casa porque isso é coisa de menina. Você não pode colocar rosa porque é coisa de menina. Você não pode... Então, assim, as mães, de certa forma, contribuem para transformar essas crianças em futuros homens violentos. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente começa a educar a criança falando isso é de menino, isso é de menina, nós estamos, de certa forma, criando monstrinhos, criando homens violentos, que lá na frente, isso que ele aprendeu com a mãe, ele vai reproduzir com a esposa, com a filha. Então, homem lava a louça sim, homem arruma a casa sim, homem ajuda na tarefa de casa, homem cozinha e tem que ensinar desde pequeno. Porque se a gente educar as crianças de que homem e mulher têm o mesmo direito, homem e mulher têm os mesmos deveres e obrigações, nós vamos criar homens conscientes. Isso não tem nada a ver com sexualidade, né? Não é porque um homem vai limpar uma casa que ele vai deixar de ser menos homem, não é porque um homem vai lavar uma louça porque ele vai ser menos homem. Então, o dia que nós aprendermos a educar as crianças para serem homens de verdade, nós vamos diminuir muito essa violência, porque hoje a maioria desses homens que está aí batendo em mulher é o homem que foi criado machista, que a mulher tinha que colocar comida no prato e levar para ele na mesa, a mulher tinha que entregar a roupa pronta, tinha que entregar a sandália para ele. Então, muitas dessas mulheres que são vítimas hoje são de homens que cresceram nessa cultura de que homem faz isso, homem não faz aquilo. Eu penso diferente, eu penso que quando a gente educar as crianças para serem adultos, homens de verdade, nós vamos acabar com essa violência doméstica. Inclusive, Olares, tem até um provérbio que fala: eduquem-se as crianças para não ser preciso castigar os homens. Essa cultura contra a mulher, ela é milenar, ela não está só no âmbito do Brasil, ela está no mundo inteiro, onde o pai, o marido, tem a concepção que a mulher é um domínio dele, devido a eles serem provedores da casa, eles sustentarem, e não deixa essa mulher, muitas vezes, trabalhar, estudar, ter uma cultura, ter condição de ter a sua própria independência. Elas geralmente são oprimidas disso. Isso vem uma cultura que vem de muito tempo. Para você ter uma ideia, para vocês que estão nos vendo, eu fiz questão de pegar alguns apanhados de como foi essa cultura mitigada em cima da mulher ao longo do tempo. Em 1827, mulheres não podiam frequentar a escola. Em 1879, mulheres não podiam ingressar no ensino superior. Em 1932, mulheres não podiam votar. Em 1962, mulheres casadas precisavam de autorização dos maridos para poder viajar, para abrir conta bancária, até mesmo para receber herança. Tinha que ter outorga do marido. Em 1983, olha só, um passado bem recente, mulheres eram impedidas de praticar determinados esportes, como o futebol. Mulher só foi praticar o esporte, o futebol, depois de 1983 para cá, devido à cultura com que ela foi criada, com que ela foi imposta. E nos dias de hoje, a gente vê também que essa desigualdade existe, já melhorou muito. Mais preciso, com a Constituição de 88 para cá, a mulher passou a adquirir mais direitos. Mas mesmo assim, a gente vê também muitos desrespeitos que vêm ocorrendo no dia a dia.
E tem uma questão também, doutor, que eu chamo muito a atenção. A gente tem que lutar muito para a gente tirar essa visão da mulher objeto. Isso assim, é uma coisa que me incomoda muito. Eu convivi muito, né, com o Consuelo Nassi, o pessoal do SEVAM, que é o Centro de Valorização da Mulher em Goiânia, e assisti muitas histórias. Duas situações que acabam fazendo com que muitas mulheres fiquem nesses lares violentos, que é a dependência emocional e a dependência financeira. A dependência financeira, né, decorre disso que o senhor falou, que a mulher foi criada para não trabalhar fora, foi criada para obedecer o homem, foi criada para dizer sim, sim e tudo bem. Então, ou seja, ela cria uma dependência financeira. Muitas mulheres, e a maioria das mulheres que apanham, que são agredidas, essas mulheres são mulheres que não têm independência financeira. Porque quando ela tem, ela logo dá um jeito de sair fora desse relacionamento, ela sabe que se ela sair daquele relacionamento, ela consegue sobreviver sem aquele homem. Então a dependência financeira é um grande problema e por isso que a gente tem que lutar muito para que a mulher continue estudando mais, continue batalhando mais e tendo a independência financeira. A outra dependência é emocional. Né, se incutiu na sociedade, e aí é mais uma vez o machismo, nós homens, nós sociedade, a gente tem um preconceito. O casal separa. O homem, ele é o garanhão, que ele separou, é o cara, é o todo. A mulher separada, ela é julgada. A mulher separada ela é vista de outra forma. A mulher que se separou, ao invés da gente acolher, da gente tentar entender a motivação, acolher aquela mulher e ajudar a levantar essa mulher, a gente fica buscando o que essa mulher aprontou, o que ela fez para ser largada, ser separada. Ou seja, sempre a mulher é julgada. E o que me deixa mais triste ainda é que muitas vezes esse julgamento é feito pela própria mulher ou por outras mulheres. Ou seja, toda vez que a gente vê uma mulher sendo humilhada, massacrada, vítima de violência, muitas mulheres, ao invés de dar as mãos, ao invés de tentar amparar essa mulher agredida, fica tentando descobrir, mas o que ela fez para apanhar? O que ela fez para merecer essa taca? O que ela fez para merecer isso? Ou seja, infelizmente, a gente tem uma cultura de que há muitas, não são todas, né? Mas muitas mulheres aprenderam a ter comportamento machista. Ter comportamento machista contra a própria mulher. Mas isso é uma questão de cultura e o crescimento da mulher na sociedade, no trabalho, no mercado de trabalho, tudo, tem incomodado esse homem inseguro. Porque o homem que bate na mulher é um homem inseguro. Ele usa a força para provar alguma coisa. Porque o homem seguro, ele não vê a mulher como uma ameaça, ele vê a mulher como parceira. Ele vê a mulher como companheira, como uma pessoa que vai estar junto com ele ali. Porque o homem que bate, ele quer mostrar, ele quer impor um respeito que ele não tem. Porque o homem que tem consciência, né, ele não vai bater em mulher, porque não precisa de impor a violência para dizer que ele manda. Né? Até porque não manda. Quem manda é o homem, a mulher, do mesmo jeito não tem. Eu fui criado numa família, a minha mãe é uma lavadeira, uma pessoa muito humilde, mas que sempre, sempre a minha mãe fez a gente o quê? Cada um vai lavar o seu sapato de escola, cada um vai lavar o seu uniforme, ninguém sai do quarto sem estender a cama. Minha mãe ensinou uma coisa, doutor, que assim, parece até engraçado nos dias de hoje, mas assim, a minha mãe ensinou a gente, eu morava na roça, a gente tinha que cortar o frango, tinha que dar tantos pedaços no local certinho, até isso a minha mãe fez, porque a minha mãe falava que estava criando filho para o mundo, não para ela. Na época eu achava um exagero, né? Que coisa, né, chata aquilo. Hoje eu entendo, né, como a minha mãe foi sábia em criar os filhos para o mundo e não para ela. Então hoje todos nós lá em casa, nós somos 5, todos sabem cozinhar, lavar, passar, todo mundo sabe se virar na vida, e eu devo isso muito à minha mãe. Então eu acho que as mulheres têm um papel fundamental não só em se defender e denunciar agressão, violência, mas principalmente em criar uma geração de homens que saibam entender o poder e o valor da mulher na sociedade. Né? É uma grande verdade, Loares. Eu até me lembro um fato, quando eu era criança, meu pai mesmo falava para mim, eu tenho 2 irmãs, só eu de homem, né? E criança lá, brigando, discutindo, eu comecei a querer falar alto com as minhas irmãs. E meu pai me chamou uma vez e falou, meu filho, não queira se impor pela voz, pela entonação da sua voz. Se você não está conseguindo convencer, melhore os seus argumentos. Tente convencer a pessoa com outros argumentos. E não precisa bater nas suas irmãs ou mesmo querer entonar a sua voz, querer ganhar no grito. E eu cresci com esse ensinamento do meu pai, graças a Deus. E hoje eu uso no meu dia a dia. Sempre procuro conversar com qualquer pessoa com o mesmo tom de voz, sem precisar exaltar, sem precisar alterar,
apenas melhorando os meus argumentos em cima disso. Mas uma coisa E dentro interessante... disso, doutor, a coisa assim que eu vejo muito que realmente, quando a gente altera o tom de voz, é porque realmente a gente não tem argumento. E tem uma coisa que eu aprendi muito, assim, quando a gente se cala, talvez provoca muito mais aquela outra pessoa que se a gente tivesse dado um grito. Porque se a pessoa está gritando, você está olhando para ela e não fala nada, você desmonta aquela pessoa, você desnuda aquela pessoa, porque chega uma hora que o argumento dela acaba, a gritaria acaba, a voz alta acaba, e aí a gente acaba, de certa forma, mostrando para aquela pessoa que não é no grito, né? A gente acaba perdendo a razão quando a gente não tem razão, que é tentar impor uma razão que você não tem, porque não tem um argumento para aquilo. Mas uma coisa interessante, Luares, que você falou, a gente estava conversando sobre mulheres, sobre a violência contra a mulher. Na Constituição de 88 para cá, foi criada uma lei muito importante que tem ajudado tanto as mulheres, que é a Lei Maria da Penha, a Lei 11.340. Essa lei ela foi reconhecida em 2012 pela ONU como uma das 3 melhores leis do mundo de combate à violência doméstica e familiar, que é a Lei Maria da Penha. E essa lei ela traz uma particularidade, que ela prontifica quais são as espécies de violência que a mulher passa a sofrer, como a violência física, que é toda e qualquer ofensa à integridade da saúde e corporal da mulher. A violência psicológica, que é aquela constrangimento, humilhação, isolamento, controle, aquele autocontrole exagerado, que pode ocasionar, sim, a violência psicológica com a mulher. A violência sexual, obrigando a mulher a manter relação com o homem ou com quem ele quiser, contra a própria vontade da mulher, ou expor ela na frente de entes queridos, ou até mesmo dos próprios filhos, com a opinião de querer realmente humilhar a mulher, proibir ela de usar contraceptivo, proibir a mulher de querer ter um filho, obrigando ela a abortar determinado filho. Então, esse é uma violência sexual que a mulher tem. Além disso, tem a violência patrimonial. Às vezes, os bens do próprio casal, do homem, da mulher, ele começa a dilapidar aquele bem do casal sem anuência da mulher, sem a concordância dela. E a violência moral, que são os crimes contra a honra, a calúnia, a injúria, a difamação, que o homem profere, que ofende profundamente a integridade física e psicológica também da mulher. Então, essa lei Maria da Penha, ela conseguiu exemplificar quais são as violências contra a mulher hoje existentes no dia a dia. E passou também a dar uma salvaguarda para a mulher ela poder reivindicar o seu direito quando ela está sofrendo uma agressão do seu companheiro. Inclusive, doutor, dentro disso aí, a legislação evoluiu muito no Brasil. Me parece que foi a Lei 9.099, acho que ela é de 99, né? Me parece. Que quando a mulher era vítima. É de 99, né? Não, 95, a lei do juizado, a lei 9.099. 95. Eu me lembro que muitas mulheres, elas registravam no máximo um TCO, que era um termo circunstanciado, nem crime direito não era a violência contra a mulher. Então, a mulher ia lá na delegacia, denunciava o companheiro agressor, aí depois chegava em casa e ia conviver com esse agressor. Ele falava, olha, você só entra em casa se você for lá retirar a denúncia. A mulher ia lá, retirava a denúncia e não dava em nada. Depois teve alteração, onde não se pode tirar aquela denúncia, né, de qualquer forma. Não é assim, né? Só lá no juiz que pode ter os acordos lá. Então, a lei está evoluindo, mas eu sinto falta de uma educação nas escolas, eu sinto falta de uma educação junto à sociedade para a gente conscientizar as pessoas, porque às vezes dá a sensação para o ignorante, para a pessoa que não tem consciência, de que a gente está impondo alguma coisa. O mundo mudou, né?
A gente vê aí preconceito contra homossexuais, né, os LGBT e que mais, negros, mulheres. Nos dias de hoje, em 2021, a gente está falando de racismo, parece que a gente não evoluiu nesse sentido. Mas eu acho que não basta só criar leis. É preciso criar mecanismos para que essas leis sejam mostradas, sejam apresentadas e a sociedade seja educada a conviver com esse novo momento. Não se, é um absurdo em 2021 a gente ouvir falar em pessoas sendo discriminadas por causa de cor de pele, orientação sexual, gênero. Eu acho assim, as leis evoluíram muito, mas falta educação. E eu vejo às vezes, doutor, tipo assim, tem alguns educadores que não concordam comigo, e cada um, né, tem o direito de pensar o que quiser. Eu penso que ao invés de a gente estar matando essa meninada na escola para decorar tabela periódica, química, física, essa coisa toda, a gente deveria estar fazendo essa meninada a entender o que é educação sexual, o que é educação de economia, o que é direitos humanos, o que são leis e tudo mais. Hoje aqui no Brasil, pode fazer uma pesquisa, né? Quem é que encontrou uma pessoa desmaiada por epilepsia, por exemplo, na rua, o que ela faz? A maioria não sabe o que faz. Lá no Japão, as pessoas são preparadas para... tem vários tipos de sirenes para avisar de qualquer fenômeno da natureza, alguma coisa assim, e as pessoas são preparadas para a vida, as pessoas sabem prestar um primeiro socorro, sabem usar... Aqui no Brasil, nem os próprios profissionais de saúde sabem usar um desfibrilador de forma correta. Então, infelizmente, a gente tem muita teoria, na teoria é muito boa aqui no Brasil, mas na prática a gente carece de muito investimento em educação e educar essa geração para a gente ter um mundo bem melhor, né? Luares, você falou uma coisa muito importante. Antigamente, antes dessa lei Maria da Penha, a mulher realmente ia na delegacia, muitas vezes ela chegava na delegacia, falava do que se tratava, o delegado ria na cara dela, ou um agente ria na cara dela, não dava tanta importância para aquilo. Quando ela chegava a fazer uma representação e chegava em casa, o marido batia, mandava ela ir lá tirar essa representação toda machucada, às vezes sangrando, e muitas vezes, quando ia para a justiça, ele falava, não, lá eu pago uma cesta básica, vou pagar uma cesta básica e está tudo resolvido. Era assim antes, hoje não. Hoje, com o advento da Lei Maria da Penha, é proibido você pagar a cesta básica, é proibido o juiz aplicar a pena de multa. A mulher não pode mais, mesmo que ela queira ir lá na delegacia retirar a queixa, já não pode mais. Agora, só na presença do juiz, se o Ministério Público não tiver oferecido a denúncia. Porque se o Ministério Público tiver oferecido a denúncia, não pode mais retirar. Agora vai ter que ter o julgamento. O homem, o agressor, ele tem que sentir o peso da lei. Ele tem que sentir que ele não pode fazer isso, né? Simplesmente agredir e depois ir lá alisar a mulher, querer se retratar com ela, pensando nas consequências que pode ter para ele, e não nas consequências que ele causou a ela. Então a lei... Tem uma história, doutor, tem uma história aqui em Goiânia, que eu me lembro muito que eu sempre, né, apoiei muito movimentos de mulheres, no Centro de Valorização da Mulher e tal. Eu me lembro de uma Gari, que é funcionária da Comurg, empresa de limpeza urbana aqui de Goiânia, ainda quando estava valendo a lei do TCO, no caso de violência doméstica, ela foi até a delegacia da mulher no centro, denunciou o companheiro agressor. Ela prestou depoimento, registrou lá o boletim de ocorrência e estava voltando para casa. Quando ela chegou no Lago das Rosas, em Goiânia, próximo ao zoológico, o companheiro a alcançou e ela foi assassinada. No Lago das Rosas, em Goiânia. Ou seja, ela foi na delegacia com o braço quebrado. Eu me lembro muito dessa história. O companheiro quebrou o braço. A polícia levou essa mulher até o hospital. Ela fez os procedimentos. Depois levou para a delegacia. Ela registrou o TCO. Quando ela voltava para casa com o braço enfaixado, ela foi assassinada no Lago das Rosas, em Goiânia. Essa mulher foi um caso que chamou muito a minha atenção. E foi logo nessa época que a gente começou a perceber que realmente tinha que mudar a lei, tinha que alterar a legislação. Porque a gente não pode compactuar com isso. É um absurdo nos dias de hoje. E Goiás, doutor, lidera um ranking vergonhoso para nós. Não para nós homens, não, mas para nós sociedade. Goiás está entre os estados mais violentos do Brasil em relação à violência doméstica. Isso, a gente tem que mudar essa realidade. E a gente percebe
que não tem classe social. A mulher, ela é agredida em todas as classes sociais. É impressionante as histórias que a gente vê, as histórias que a gente conta de mulheres que são agredidas dentro de apartamentos de luxo, casas de condomínios, e muitas vezes elas demoram a procurar a polícia. Muitas vezes ela demora a procurar as autoridades. E a gente tem, né, aquela história de que briga de marido e mulher não se mete a colher, se mete sim, e a gente tem o dever e a obrigação de relatar para as autoridades esses casos de violência. Acho que é um problema, não é um problema daquela mulher ou dessas mulheres, é um problema nosso. Eu, pelo menos, me comporto assim, né? Eu estou recebendo uma pergunta aqui da Tatiane Oliveira. Essa Lei Maria da Penha não funciona. O homem sai da delegacia primeiro do que a mulher. Tatiana, a lei é muito boa, mas ela precisa ser aplicada na sua integralidade. O que a gente vê, muitas vezes, a pessoa desconhece a própria lei ou deixa de pedir. O judiciário nosso, ele trabalha por provocação. Você tem que provocar o juiz para o juiz delimitar aquele ponto específico que você está provocando e ele dá uma decisão nesse sentido. Só para você ter uma compreensão um pouco mais dessa Lei Maria da Penha, o juiz pode, de imediato, sem ouvir a outra parte, ele pode dar uma medida protetiva para a mulher. Essa medida protetiva pode afastar o homem do lar, ao invés da mulher. Caso a mulher queira continuar no lar, ela pode ficar no lar por um determinado momento, depois, se ela quiser sair, ou para a própria segurança, ela quer sair daquele lar, às vezes é casa dos familiares dele, ela pode sair sem ela perder guarda de filho, sem ela se complicar com o seu patrimônio. Se ela precisar se ausentar do serviço pelo prazo de 6 meses, não dá justa causa, ela não perde o vínculo empregatício. Outra coisa também, se a mulher precisar matricular os filhos em outro lugar que ela for trabalhar, ela tem prioridade para matricular naquele bairro aonde ela mora. Ela pode também, o agressor, ele pode usar uma tornozeleira eletrônica, ele pode ficar proibido de se aproximar dela, de frequentar alguns lugares. E o principal, ele paga por esse dispositivo de segurança, o botão do pânico que a mulher passa a ter, se ele vier infringir o raio de localização dela. A tornozeleira eletrônica que ele for usar, ele paga até mesmo as despesas que ela tem lá no SUS. Nós tivemos, Luares, um caso recente que chocou o povo de Goiânia, chocou todos nós, goianienses. É uma pessoa muito querida da nossa sociedade, a competente repórter, a Silvier. Ela sofreu agressão por uma pessoa que ela teve um relacionamento, de forma covarde mesmo. A pessoa foi e espancou ela. E o que trouxe trauma para muita gente da sociedade foi o fato dessa pessoa ter sido presa em flagrante e, no dia seguinte, pagou uma fiança e saiu. Aí vem a pergunta, o juiz poderia ter segurado ela? Aí vamos lá. Pela Constituição Federal, fala que nenhuma pessoa pode permanecer presa se couber fiança. Se puder, a fiança. Então, o juiz tem que dar a soltura. Porém, no artigo 12, parágrafo, se eu não me engano, 2º da Lei Maria da Penha, que é uma lei especial, que ela não é inconstitucional, diga-se de passagem, o juiz pode manter a pessoa presa se a liberdade dele vier causar perigo à integridade física dela ou se for motivo para descumprimento de qualquer medida protetiva. Então, a gente vê que o juiz poderia ter tido uma outra interpretação, a gente não sabe o caso direito como foi, mas esse caso, a parte que foi noticiada, poderia ter tido um desfecho um pouco diferente disso. E também... Eu vejo muito.
Eu vejo muito, só cortando o senhor, desculpa aí, uma avaliação, e eu tenho feito eu sou muito curioso, adoro pesquisa, levantamento, essas coisas, e eu tenho acompanhado muito, e aqui não vai julgamento né, cada um, o juiz tem liberdade de tomar a decisão que ele acha correta, quem não concorda recorre, né? Mas os juízes mais antigos, os mais velhos, eles são muito conservadores. Os juízes mais jovens, eles são mais modernos. Eles tendem a manter mais os bandidos presos, eles tendem a manter mais a proteção à vítima. Os juízes mais velhos, eles são mais... eu diria, eu vou usar uma expressão que talvez, não sei se cabe nessa conversa nossa. Eles são mais machistas nesse assunto relacionado à mulher. Né? Os juízes homens, né? Porque as juízas mulheres, elas têm uma outra, eu vejo uma outra visão. Eu tenho acompanhado isso e a gente tem percebido também, no caso de vara da infância e juventude, vara de família, os juízes mais novos, mais jovens, eles têm tomado decisões em favor da criança, em favor realmente da mulher. Não que esteja interpretando errado, mas os juízes mais velhos, eu acho eles são muito conservadores em relação a tanta coisa que a gente tem visto aí, ó. Violência contra gays, violência contra negro, violência contra a mulher. Esses juízes mais antigos, eles ficaram meio perdidos no tempo, né? Tomam decisões que, né, não sei, é a minha visão, né? A mulher antigamente, Paulo Luares, ela sofria muito, além dela sofrer a violência ocorrida no seu lar, ela sofria quando ela ia denunciar, que ela ia dirigir até uma delegacia. Muitas vezes as pessoas que iam atendê-la não tinham especialização específica para entender a gravidade do problema que aquela mulher vinha passando. Com o advento dessa lei, Maria da Penha, foi criado delegacias especiais, a Delegacia da Mulher, que antigamente não tinha. A primeira Delegacia da Mulher surgiu no ano de 2006. E com essa delegacia foram colocados psicólogos, pessoas realmente preparadas para poder atender a gravidade e dar um suporte para a mulher. Aonde, para você ter uma ideia, a própria delegada da Delegacia da Mulher, ela tem que ser do sexo feminino para atender a mulher. A agente que vai falar com a mulher tem que ser do sexo feminino. Está no artigo de lei, tem essa exigência. Para quê? Para ter essa sensibilidade com o que acontece com a mulher. A gente vê hoje uma grande incidência de medidas protetivas dadas pelo judiciário. Porém, o Estado, a gente vê ainda precário na questão da fiscalização dessas medidas protetivas. Se ela vem ocorrendo ou não. O atendimento com a mulher pós-judiciário. O atendimento à mulher pós-delegacia. Ainda há uma deficiência. Mas a lei em si, ela é muito benéfica à mulher, ela é muito preponderante à mulher. Para você ter uma ideia, digamos, os atos durante, digamos, o casamento. Às vezes a mulher dá uma procuração para o homem, porque ela tem uma empresa em conjunto, e ele, querendo já desfazer o casamento, começa a dilapidar os bens. O juiz pode, naquele momento, no próprio juizado, anular aquela procuração. Pode ali fazer o divórcio dela. Pode ali, naquele mesmo ato, fazer a separação. Porém, a questão de bens vai ser discutido na vara de sucessões. Mas no juizado de violência doméstica contra a mulher, pode ser discutido isso. Isso é um grande avanço na lei que nós não tínhamos. E assim, eu vejo muito, no caso da violência contra a mulher, eu faço uma analogia com o Estatuto da Criança e do Adolescente. Muitas pessoas criticam o ECA, mas o grande problema no Brasil é que o ECA ele é cumprido pelas metades, ele é só em parte, porque o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele determina ali a apreensão de menor por no máximo 3 anos, aquela coisa toda, mas o mesmo estatuto obriga o Estado, o poder público, a ter unidades de ressocialização, de recuperação desses menores, obriga lugares decentes. Hoje funciona, tem uma meia dúzia aqui no Estado, ou seja, em várias cidades o juiz prende o menor, ele tem que soltar o menor, mesmo que cometa crime grave, porque não tem para onde levar. Ou seja, o problema não é o estatuto, o problema é o poder público que não cumpriu a construção de centros
de ressocialização, da mesma forma da mulher. As leis de defesa da mulher, elas estão avançando muito. Só que na contrapartida, a gente tem tornozeleira que é mal fiscalizada, né? Porque se o homem, se fosse bem fiscalizado, e a tornozeleira está mostrando que aquele homem que tem uma medida protetiva, ele está no raio próximo à mulher, automaticamente a viatura tinha que ir para lá, a equipe tinha que ir para lá. Mas o sistema funciona pelas metades. Ou seja, se a mulher não denunciar, dificilmente a polícia vai saber que aquele agressor está lá perto da mulher. Então, isso é uma falha. Então, assim, eu vejo muito o avanço na legislação em defesa da mulher, assim como o ECA foi um avanço. Só que se não cumpre a lei completa, nós vamos ficar pela metade. Porque hoje, por exemplo, a gente vê no caso de menor, e eu tenho me debruçado muito sobre a leitura, o estudo, a gente tem o quê? Depósitos de menores infratores. A gente não tem um centro de recuperação. A gente não tem uma escola decente ali dentro, a gente não tem um lugar para a gente apostar nesse menor para que ele vai se recuperar. Nem oficina, às vezes, não tem. Então, assim, infelizmente, as leis estão avançando muito em várias áreas do Brasil, mas na outra ponta, né, a execução, o cumprimento dessa lei, aí, ou seja, a gente bate palmas quando o menor é apreendido, bate palmas quando um homem violento é preso, mas e aí? A gente não vai atrás. Esse homem, será que ele recebeu algum suporte para ele se recuperar? Será que esse homem recebeu algum suporte para ele deixar de ser violento, ou pelo menos amenizar essa questão dele? Ou seja, infelizmente, a gente tem que lutar muito para que esse outro lado da história seja visto na nossa sociedade, né? Luares, é uma grande verdade. Nós temos uma falha muito grande na nossa legislação referente a essa questão específica de uma legislação sobre a maioridade. Para você ter um exemplo, na nossa Constituição Federal, nós temos as cláusulas pétreas, que são cláusulas de pedra, aquelas que não podem ser modificadas por emenda constitucional. Para que seja uma modificação dessas cláusulas, é necessário fazer uma nova Constituição, revogar essa Constituição e fazer uma outra. Numa dessas cláusulas pétreas, ela fala que os direitos sociais nossos não podem ser emendados. E dentre eles está a maioridade penal aos 18 anos. Então não tem como você colocar hoje uma maioridade de 16 anos, sendo que a Constituição assegura 18. No Código Penal, ele é específico em falar que os crimes do Código Penal são para maiores de 18 anos. Os menores de 18 anos, eles têm uma legislação especial, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. No Estatuto da Criança e do Adolescente, a criança e o adolescente, eles não cometem crime, eles cometem atos infracionais. E esses atos infracionais não são susceptíveis de pena, e sim de medida socioeducativa. E uma das medidas socioeducativas que a criança e o adolescente pode receber através do Estatuto da Criança e do Adolescente seria a internação, que o prazo máximo é de 3 anos. Podendo, aí vem até uma pergunta que fala, tem como você, maior de idade, ficar cumprindo ato infracional? Tem. Se quando a criança, o adolescente, no caso, vai fazer, digamos, 17 anos, dia seguinte, vai fazer 18 anos, perdão, dia seguinte, e comete um crime hoje, e ele pegar 3 anos, ele vai ficar até os 21 anos, cumprindo medida socioeducativa. Então, nós temos essa falha na legislação que realmente precisa ser aprimorada. Todas as vezes que as pessoas me questionam sobre essa questão de redução da maioridade penal, essa coisa toda, eu falo, gente, eu sou a favor de debater o assunto, mas antes disso, a gente tem que cumprir lá o estatuto. Porque aqui no Brasil, eu vejo, assim, o senhor que é operador do direito sabe melhor que eu, a gente tem o hábito de criar leis no calor das emoções. Assassinou a Daniela Pérez, vamos criar a lei Daniela Pérez, na comoção da sociedade. Aconteceu um crime grave, vamos criar uma lei para isso. Aconteceu, então, assim, infelizmente, as leis do Brasil são criadas no calor das emoções, ou seja, levam em consideração a emoção e não a razão. Nesse caso de menores, eu sou a favor, se me perguntar hoje,
Você é a favor da redução da maioridade penal? Eu diria não. Por quê? Primeiro, eu queria ver cumprir o estatuto. Porque a criança não tem escola, ela não tem uma creche, ela não tem lazer. Porque o filho do rico, não. O pai pega, vai, leva para o shopping, leva para o parque, para a Disney. O pai faz o que quiser aí. Mas o filho do pobre, ele vai. Onde é o lazer dele? Onde é a diversão dele? Ele não tem acesso a uma escola decente. Então, assim, enquanto a gente não fornecer os mecanismos lá na outra ponta, eu acho que fazer um Estado punitivo não é a solução para o problema. Da mesma forma que só prender as pessoas não vai resolver o problema. Nós precisamos de recuperar. Não existe prisão perpétua no Brasil, mas a gente transforma as cadeias num verdadeiro depósito de gente. Um dia, essas pessoas vão sair de lá. E aí, como é que elas vão sair de lá? Será que nós fizemos alguma coisa para que elas se tornem melhores? Então, assim, eu acho que antes de mudar muitas leis aqui no Brasil, pena de morte, redução da maioridade penal, prisão perpétua, acho que esses debates só tem que vir a público, na minha opinião, depois que a gente cumprir o que a Constituição determina. Porque hoje, assim, a mesma história, doutor, que eu vejo muito, e é uma demanda muito grande que a gente tem aqui na TV, que são pais pedindo ajuda em relação a filhos drogados. Eu vejo a legislação muito falha, porque o filho do rico viciado em drogas, o pai fala, você vai para uma clínica sim. O pai pega o filho, interna numa clínica particular, pagando 3 mil, 5 mil reais a diária. Ou seja, o filho querendo ou não, o pai leva para a internação. O filho do pobre, como o pai não tem dinheiro para pagar, aí ele tem que ir para aquela história, internação compulsória, é uma história toda. Por isso que o filho do pobre morre mais, por isso que o viciado em drogas pobre morre mais. Você não vê, dificilmente você vai ver um viciado em drogas rico sendo assassinado. Por quê? Ele tem dinheiro para pagar o traficante, ele tem dinheiro para comprar a droga, o pai tem dinheiro para interná-lo. Ou seja, quem acaba sendo assassinado por causa de droga é o pobre que não tem dinheiro para pagar uma clínica, é o pobre que não tem dinheiro para pagar o traficante. Então, mais uma vez, a questão social acaba entrando nesse debate. Então, acho que a gente não pode debater leis aqui no Brasil no calor de emoção, porque senão a gente vai ficar mais uma vez punindo o pobre sempre, né? O menor infrator pobre, ele tem um tratamento. O menor infrator rico, ele tem outro. O menor infrator, o maior infrator, o criminoso pobre tem um tratamento, o criminoso rico tem outro. Por quê? Infelizmente, nós vivemos numa sociedade punitiva, mas ao mesmo tempo cheia de privilégios para quem tem dinheiro, né? Uma grande verdade, Luares. Realmente, essas políticas públicas que a gente tem no dia a dia, que a gente vê que o governo promove, elas são realmente deficitárias. A gente vê essa desigualdade entre os segmentos, as pessoas mais pobres, as mais ricas, o atendimento que elas têm, até mesmo questão de saúde pública. A gente vê uma diferença realmente em cima disso. E precisa realmente mudar as leis, dar uma melhorada. Para você ter um exemplo de mudança de lei, voltando para a questão da mulher. Antigamente, a mulher era assassinada pelo marido e o agressor ele respondia simplesmente por homicídio simples, que está no artigo 121 do Código Penal, que seria matar alguém. Qual que é a pena do homicídio simples? De 6 a 20 anos de reclusão. Vamos supor que o assassino lá pegue apenas a pena mínima, 6 anos. Dessas 6 anos, se ele alegar que ele matou a mulher por relevante valor social ou moral, ou então uma violenta emoção ou uma injusta provocação da vítima, o juiz tinha que tirar ainda 1/3 dessa pena. Então vamos colocar, ele pegou 6 anos, você tira 1/3, você tira aí 2 anos, ele iria cumprir o quê? 4 anos ainda com as progressões de regime. Na verdade, ele ia ter uma liberdade muito mais cedo e a mulher sofria com isso. Para mudar isso, teve que criar leis. Teve que mudar esse estereótipo que existia antigamente dessas leis falhas, aonde era um incentivo mesmo matar uma mulher. Porque hoje, se você roubar, você pega uma pena maior. E se você matasse uma pessoa, você poderia pegar só 6 anos. Então, era um incentivo tirar uma vida de um ser humano, de uma mulher. Foi criado aí a lei do feminicídio, lei 13.104. Essa lei do feminicídio, que é simplesmente o crime
contra a mulher pelo fato dela ser mulher. Apenas pelo homem achar que a mulher é dele e ela é um sexo feminino, ela é inferior a ele, ele tem que tirar a vida dela. Então, teve essa questão do feminicídio. Com essa lei, o homicídio ele passou de ser um homicídio simples e passou a ser um homicídio qualificado. No homicídio qualificado, a pena ela deixou de ser de 6 a 20 anos e ela passou a ser de 12 a 30 anos. Ainda, se o homicídio for praticado com menores de 14 anos, maiores de 60, na presença de ascendentes ou descendentes, você pode ainda pegar 1/3 a mais dessa pena. Digamos, se pega a pena máxima de 30 anos, 1/3, 10, pode pegar 40 anos, que é o prazo máximo que uma pessoa pode ficar presa. No Brasil hoje é 40 anos nela. Então houve essa melhora, além do crime também ser um crime hediondo, ou seja, dificulta as progressões de regime, não tem direito a indulto, não tem direito àquelas saidinhas, então passou a melhorar um pouco mais, até mesmo inibir a questão do homicídio contra a mulher, que foi essa lei nova, a lei do feminicídio. E assim, a questão que a gente vê também, doutor, assim, além dessa questão de mudança de lei, foi muito bacana, eu acho que a gente vê leis sendo criadas, sendo aperfeiçoadas em defesa da mulher e tudo, mas assim, eu ainda penso que, além disso, eu sinto muita falta, né? Eu não sei, as pessoas levam por um lado político, um lado ideológico, que eu acho que não tem nada que ver isso, mas a gente está precisando de criar mecanismo para respeitar o próximo, respeitar o país, respeitar a nossa nação. Eu fico vendo o americano, né? O americano adora estampar bandeirinha dos Estados Unidos na roupa, no chapéu, tudo nos Estados Unidos tem bandeirinha americana, né? Até no pacote de comida lá tem bandeirinha americana, eles têm orgulho daquela bandeira. A sensação que a gente tem, parece que a gente tem vergonha, receio da nossa pátria. Acho que a gente está precisando de despertar isso nas pessoas, desse amor e da gente colocar em prática leis. Mas para isso a gente está precisando de ter empatia, né? A sensação que eu tenho, eu vou fazer 50 anos de idade, a sensação que eu tenho parece que a gente está... Passa agora em outubro, né? Mas a sensação que eu tenho, doutor, é assim, que parece, ao mesmo tempo que a gente está evoluindo de um lado, parece que a gente está regredindo de outro, né? Parece que está tendo um desencontro ali na nossa evolução. E você imaginou, 2021, nós estamos falando de violência contra a mulher, racismo, homofobia, nós estamos falando de preconceito. Então, assim, as leis avançaram muito, mas só que parece que existe uma resistência, que eu acho que a única forma é investir na educação. Acho que não tem outra saída que não investir na educação. Porque eu fico vendo, eu tenho sobrinhos que estão ou fazendo faculdade, ou então se preparando para vestibular, ou para disputar vaga em universidade. É uma judiação, doutor. Esses meninos tomando remédio controlado para conseguir estudar até meia-noite, 1 hora da manhã, decorando tabelas, decorando coisas que... Imagina, eu sou da área de humanos, sou advogado, coisas que jamais nós vamos utilizar uma tabela periódica na vida, jamais nós vamos utilizar uma equação são coisas que só se a gente for seguir naquela área específica. Eu acho que a gente está perdendo muito tempo com a nossa grade curricular no Brasil, com assuntos genéricos demais. Acho que a matemática básica seria suficiente para a gente, no geral. E quem quisesse, né, seguir a área da matemática, da física, da química, que entrasse nesse meio. Mas assim, eu vejo que a gente está deixando de se dedicar a questões humanas, de comportamento, porque a gente está perdendo muito com isso, né? Porque hoje, se o senhor sair perguntando para as pessoas, poucas pessoas sabem quais são os direitos que ela tem aqui no Brasil. Poucas pessoas sabem. O que é o artigo 5º da Constituição? A maioria da população não sabe o que é isso. Canta o hino nacional, o pessoal não sabe. Canta o hino da bandeira, não sabe. Quais são os seus direitos como consumidor? O consumidor é lesado a todo momento o consumidor é lesado e nem todo mundo sabe quais são os seus direitos. A empresa fala, eu não troco, eu não faço, e fica por isso mesmo. Ou seja, porque nós não conhecemos os nossos direitos. Imagina uma disciplina na escola, direito do consumidor. Ao invés daquela química complicada, danada, daquela física complicada no 9º ano, 1º ano, e se a gente ensinasse direito do consumidor, direitos humanos, seria bem melhor, né? Eu penso assim, né? Precisa realmente reformular essas grades
curriculares, a nossa educação brasileira, ela ainda é falha. A gente vê realmente. Eu acho que seria interessantíssimo mesmo, até mesmo para o dia a dia, se tivéssemos matérias como direito do consumidor, legislação de trânsito, para as pessoas melhorarem, aprenderem mais sobre o trânsito também. Até mesmo para o governo, evitaria gastar dinheiro com políticas educativas, que é momentânea, a gente não vê uma política constante, e essa educação poderia ser ali na origem, na base, desde a formação mesmo, da escolar, da pré-escola, já começar a ir aprendendo o que é pare, o que é faixa de pedestre, o respeito aos mais velhos, aos idosos, ao pedestre mesmo. Então a gente não vê isso acontecer na nossa legislação, e realmente é falha mesmo a nossa educação. Eu tenho uma pergunta. Basta ver também, doutor, no caso, por exemplo, a sociedade brasileira, né? O Brasil está envelhecendo muito rápido. A gente não vê muitos debates, né, sobre o direito do idoso, os deveres da sociedade. E aí? A gente está caminhando para uma sociedade velha no Brasil, uma sociedade idosa no Brasil. Então, as pessoas estão envelhecendo no Brasil e, infelizmente, o nosso país não está preparado. Desde uma rampa, desde uma acessibilidade até um direito. Então, infelizmente, a gente está passando por um momento que, se não investir na educação, nós vamos viver um país muito, mas muito atrasado mesmo, e isso é ruim, né? Isso eu não quero ver para as próximas gerações, não, viu? É uma grande verdade. Luares, nós temos algumas pessoas fazendo perguntas para nós aqui. Eu tenho a Cíntia Machado, que está fazendo uma pergunta: por que o homem paga fiança em vez de dar esse valor para a própria vítima se cuidar? Bom, ele paga pela legislação, e esse dinheiro é revestido a um fundo, não especificamente para ela. Agora, ela pode entrar com ação de reparação, tanto material ou moral, em face do seu agressor. A lei faculta isso a ela. Tem uma outra pergunta aí, Ari, por Luares. Luares, tem uma pergunta aqui para você, do próprio Riari. Está querendo saber o que você sente quando você está dando uma notícia triste. Você se sensibiliza com essa notícia triste ou simplesmente reporta ela? Não, a gente sente, né? Eu pensava antigamente, doutor, assim, e o nosso seguidor aí também, e com o passar do tempo, né? Quando eu comecei, eu vou fazer 30 anos de carreira, quando eu comecei, eu falei, logo, logo a gente acostuma, né? Tanta notícia, logo, logo vai ser mais uma... E pelo contrário, quanto mais o tempo passa, a mais a gente vai se tornando consciente, acho que não é sensibilidade, é consciência do que está acontecendo. E eu sinto, viu? Eu me coloco na posição, na postura da vítima. Tanto uma coisa que eu evito muito, eu não gosto de envolver família nas denúncias, eu acho que a família não tem que pagar. Eu tomo muito cuidado com o respeito àquela pessoa. Mesmo ela sendo um bandido, mesmo ela sendo uma pessoa criminosa, ela tem seus direitos. Então, assim, até na forma de criticar, a gente tem que tomar um cuidado, mas eu sinto, e principalmente quando envolve criança, idoso e mulher. São três causas que eu fico... quando eu vejo um idoso agredido, é como se eu estivesse vendo meu pai e minha mãe agredido. Quando eu vejo uma criança agredida, é como se eu estivesse vendo meu sobrinho. Então, eu me coloco e eu sofro muito com isso, viu? Tanto é que eu busco muito apoio espiritual para a gente conseguir lidar com isso, porque a gente absorve isso. Para você ter uma ideia, eu tô aqui na TV, viu, doutor? Eu cheguei aqui 8 horas da manhã, tô aqui até agora, né? Então, assim, eu vivo isso, e assim, a gente sente na pele, eu sinto na pele e eu me coloco na posição das pessoas que sofrem também. Então, assim, e esse é um grande aprendizado. Enquanto a gente tiver empatia pelo próximo, a gente continua evoluindo. O dia que a gente não tiver mais né, empatia, nem sentimento pelo próximo, aí é porque é o fim mesmo, né? E a cada dia que passa, eu me torno mais responsável ainda por levar uma palavra de conhecimento, de luz, né? De luz para as pessoas que me cercam, que me acompanham, né? Interessante. A Érica Santos está perguntando para você aqui, Loares, você já pensou em desistir da sua carreira, exercer uma outra profissão?
No início eu até que pensei, depois não. Porque, na verdade, assim, é que eu falei no início da nossa conversa aqui. Eu não posso pedir mais nada para Deus a não ser saúde e disposição para trabalhar. Eu jamais imaginei chegar onde eu cheguei, eu jamais, imagina só, sem alguém para indicar, filho de pobre, de uma origem muito pobre, origem muito humilde, passando dificuldade, passando fome, aquela coisa toda. Então, assim, o máximo, o suprassumo do meu sonho era conseguir comer, conseguir ter uma casa para morar. Então, assim, isso era o topo do meu sonho. Então, onde Deus me colocou, está muito além do que eu. Então, por isso que eu falo que eu sempre lutei, né? Já tiveram momentos que eu pensei em desistir, mas assim, desistir talvez de lutar, por exemplo, por televisão. Muitas vezes as pessoas falavam, já fiz teste em outras TVs, que as pessoas falavam que eu não tinha talento para televisão, que eu não tinha capacidade para isso. Então, mas eu nunca desisti assim daquele sonho de vencer. Talvez não necessariamente fazendo jornalismo em televisão, mas trabalhando no jornalismo, seja no rádio, no jornal impresso, mas assim, largar tudo, assim, não. Eu sabia que isso era o que eu queria, né? Luares, pode ter certeza, talento você tem e muito. Obrigado. Consegue Obrigado. realmente se comunicar com a pessoa através da televisão. Você consegue transmitir a mensagem, o fato, o acontecimento para quem está do outro lado da tela ver. Isso aí é um talento, uma habilidade grande e a gente vê que o Ibope tem demonstrado isso também através do seu programa. Você alcança isso lá em cima mesmo pelo seu trabalho. Eu costumo dizer, doutor, que tudo para mim assim, tão surpreendente que não existe, né? Às vezes as pessoas da estranham, eu falo tanto de Deus, eu falo tanto de luz, de espiritualidade, né? Não estou falando de religião, estou falando de Deus. Eu acho que tudo é uma questão de Deus estar conduzindo a gente. Porque é tudo tão natural o que a gente faz, é tão verdadeiro o que eu faço, que não existe outra explicação que não seja Deus conduzindo a gente pelos caminhos. Porque eu vou fazer 20 anos, fiz 20 anos de Record, e assim, o que a gente faz, não existe outra explicação que não seja Deus. Não é nada armado, não é nada montado, é tudo tão espontâneo. Eu, por exemplo, do Balanço Geral. A única informação que eu tenho do que vai acontecer a reportagem que eu faço, né? Porque eu faço reportagens também, então eu sei aquela reportagem de que se trata e a reportagem que eu vou abrir o programa. O restante eu não leio nada, não assisto nada, tudo eu tenho a mesma reação que o público em casa. Eu não estudo nada, eu não assisto nada que vai para o ar antes do telespectador. Eu vejo junto com o telespectador, porque eu quero ter aquela mesma reação que o público em casa tem. Então, assim, são duas informações que eu tenho, que é a matéria que eu vou abrir, até porque eu vou preparar um jeito, uma forma de abrir o programa, e a reportagem que eu faço. O restante são 3 horas e 20 minutos no ar, é tudo surpresa, no máximo eu recebo ali o resumo. É uma matéria sobre isso. Então, assim, o diretor vai me falando do que se trata, vai me passando os resumos das histórias e eu vou contando para as pessoas. E assim, porque se eu tentar ensaiar alguma coisa, não sai nada, viu, doutor? É impressionante. Se eu tentar decorar alguma coisa, se eu tentar ensaiar alguma coisa, não sai nada. Por isso é muito verdadeiro. Até os gaguejados, os erros que a gente tem, é verdadeiro, porque eu não ensaio nada. Não é nada tão programado. É programado pelo diretor, ele sabe que vai entrar no programa. Mas eu não sei, porque se eu assistir a reportagem, ela perde a graça para mim. Luares, você acabou respondendo uma pergunta que eu iria te fazer. Eu tenho alguns clientes meus aqui no escritório que são do ramo que você trabalha, apresentadores de TV. Inclusive, na conversa com eles, eu pergunto, você, por exemplo, você vê as matérias antes dela ir para o ar, você já prepara aquelas matérias todos? Então, são poucos que falam não, eu não preparo mesmo. Não. E é muito bom dessa forma que você faz, porque você sente a mesma emoção que o telespectador ali quando acontece o fato. O que você transmite, a opinião que você passa, é aquela que sai lá do coração. Uma outra coisa muito importante que você falou aí também, que a gente tem que ter é Deus no coração. A nossa vida hoje, ela não é nada sem as graças e a proteção de Deus no dia a dia. E tudo que a gente pega para fazer, e tudo que a gente coloca, é sempre importante a gente colocar Deus na frente de tudo.
Para quê? Para a gente ter um dia abençoado e ter um dia nas graças de Deus. Você realmente está de parabéns pela sua crença em Deus, pelo seu trabalho, que eu tenho visto no dia a dia. E eu tenho mais uma pergunta aqui, o pessoal está perguntando muito, eu estou aproveitando que eu estou com o Yali aqui me dando um suporte e captando as perguntas, que por aqui eu estou até com o celular na frente, não tem como eu estar lendo, mas aqui ele está me passando. E o Cássio Ferreira está perguntando para eu dar uma explicação sobre legítima defesa da honra. A legítima defesa da honra, cara, Cássio, né? Cássio Ferreira. A legítima defesa da honra, ela era muito usada em tribunais de júri, por advogados de defesa, às vezes por delegados, aos juízes mesmos dava, que seria o homicídio de mulheres pela a honra do marido. E eles usavam muito aquele artigo 23 do Código Penal que fala que não há crime pelo fato de o estrito dever, cumprimento do estrito dever legal, ou então na legítima defesa. Essa legítima defesa eles colocavam como excludente da legítima defesa da honra. O Supremo Tribunal Federal, em março de 2021, decretou que é inconstitucional o uso dessa expressão, legítima defesa da honra, nos tribunais, seja ela exercida por advogado, por promotor, por juiz, e se isso acontecer, todo ato processual tem que ser declarado nulo. Então, não existe mais como você alegar a legítima defesa da honra pelo fato de ter cometido um crime contra a mulher. É uma baita covardia o homem tirar a vida de uma mulher alegando que está defendendo a sua honra. Não está defendendo nada. Está aí cometendo homicídio e está sendo covarde e usar uma tese dessa. E assim, o que eu fico triste, doutor, é assim, eu queria tanto que os nossos deputados federais, senadores, tivessem não deixassem chegar ao Supremo, ao STJ, aos tribunais superiores, porque no Congresso o debate seria maior, melhor e tudo mais, mas eu vejo como bacana. Já pensou? Eu matei porque atingiu a minha honra. Olha que coisa mais ultrapassada. Ainda bem que a gente mudou isso, né? Eu bati para defender a minha honra, eu matei para defender a minha honra, eu matei essa mulher porque ela me traiu, eu matei essa mulher porque ela fez um comentário. Então, realmente era uma expressão atrasada e machista também, né? Machista, é antiga, né? Do Código Penal de 1940. Para você ter uma ideia, Loares, as leis avançaram muito de lá para cá. Existem leis boas. Uma lei nova que surgiu agora, já esse ano, é a lei de importunação sexual. Tornou crime. Antes, aquela famosa encoxada no ônibus. O homem esfregava na mulher, a mulher ia na delegacia, não é crime. Não era nada, o homem não respondia a um processo. Hoje, ele pode ser preso, ele pode pegar de 1 a 5 anos essa questão do crime de importunação sexual. Uma outra lei nova também é a lei do stalking, que é a perseguição, está no artigo 147A do Código Penal, com previsão de 6 meses a 2 anos de reclusão, a perseguição. O que seria essa perseguição? Às vezes aquela pessoa que sabe aonde você trabalha, fica de forma contumaz, indo no seu local de trabalho para te seguir, te passar mensagens demasiadamente, tentar mexer com o seu psicológico. Então a lei foi e tornou isso crime. Isso aí, a mulher que está sofrendo isso, realmente tem que denunciar, tem que dar um basta nessa questão. Mas, ô Loares, eu queria, assim, a gente já está no finalzinho nosso, eu vou te fazer aqui mais uma pergunta que foi feita para você, da Helena Maria. Ô Loares, qual foi a cobertura jornalística mais difícil de fazer nesses 20 anos de carreira? Eu não trabalhava na televisão ainda, eu trabalhava no jornal impresso Diário da Manhã, foi em 95, 96, me parece. Foi o assassinato da empresária Marta Kozak, do sobrinho dela, Henrique Talone, um menino de 5 anos, ali em frente, no setor sul, em Goiânia. E foi uma cena, assim, mais difícil de fazer,
porque eu trabalhava no jornal impresso e depois que a polícia entrou, a perícia entrou, aquela coisa toda, eu entrei e vi a criança de 5 anos caída no chão com a faca cravada no peito. Isso foi em 95, 96, me parece. Essa imagem é tão viva na minha cabeça, porque a empresária estava em cima da cama, ela era tia e madrinha dessa criança. Até hoje esse caso foi julgado, os suspeitos foram absolvidos e ninguém foi punido por isso, até hoje. Mas é uma cena tão bárbara, tão cruel, que assim, até hoje eu lembro dessa história, eu tenho as reportagens guardadas, e assassinato de criança sempre mexe muito comigo. Criou uma cicatriz lá no seu subconsciente, né, Loares? Não sai, né? Muito. Você pode estar passando... E tem uma coisa também, você... assim, a gente acaba se envolvendo também, doutor. A gente pega, por exemplo, o caso daquele serial killer em Goiânia. Eu conversei com quase todas as vítimas, né, acompanhando aquela história. A gente vai criando um sentimento, um negócio assim que mexe muito, né? Caso de violência sexual. Esse caso Lázaro agora, por exemplo, a gente viu muitas histórias e quanto mais a gente vai mexendo, mais parece que a cabeça da gente vai tentando entender, não aceitar, que a gente nunca vai aceitar isso, mas tentar entender o que passa na cabeça de uma pessoa que entra numa dessa, né? Então, assim, tem muitos casos marcantes. Teve um caso também assim, muito triste, que foi a queda daquele helicóptero da Polícia Civil, que morreram 5 delegados. O doutor Jorge Moreira é muito amigo meu. Eu tenho poucas amizades, eu sou uma pessoa de poucos amigos. Eu não sou uma pessoa de muitos amigos. Eu tenho poucos amigos, sou uma pessoa de hábitos simples, mas assim, o doutor Jorge é uma pessoa muito querida. E é uma pessoa que eu não fui ao velório, não tive coragem de ir, e na minha cabeça eu faço questão de manter a imagem dele vivo, né? Mas é um caso assim, que mexeu muito comigo, porque era uma pessoa que realmente eu tinha liberdade. Eu tinha uma dúvida, eu ligava, eu precisava fazer uma consulta, eu ligava. Era uma espécie de um conselheiro meu, porque a gente sempre tem dúvida na área jurídica, na área policial, essa coisa toda. Então, assim, é um caso que eu acredito que um dia nós vamos nos encontrar, né? Um dia a gente vai se encontrar em algum lugar. E é uma pessoa que eu queria realmente... eu teria o prazer de reencontrar. Tem muitas pessoas que já se foram que eu queria... continuar em outras vidas aí, convivendo com essas pessoas, né? Pessoas do bem, né? Mas que infelizmente foi muito cedo. O Dr. Jorge foi um excelente delegado, foi uma grande perca que nós tivemos. Era uma pessoa séria, com a reputação ilibada. Eu mesmo já tive a oportunidade de ir na delegacia, conversar, representar um cliente meu, estar lá, e vi a seriedade com que ele trabalha, com que ele conduzia as coisas. Uma pessoa muito prestativa, muito inteligente. Realmente você está de parabéns pelo seu nível de amizade. São muitos bons mesmo. Mas, ô Luares, mais uma vez eu quero te agradecer de coração o seu sim por participar dessa live conosco aqui, ter batido esse papo com os nossos amigos, tirado algumas dúvidas, matado a nossa curiosidade de conhecer você como pessoa humana, como ser humano, como você pensa, como é o seu dia a dia, como é a sua profissão. Isso aí tem matado a nossa curiosidade. Então, eu te agradeço de coração e, precisando da gente, estamos aqui. Muito obrigado por tudo. Muita gratidão pelo carinho, pelo convite e parabéns pela iniciativa. Nós precisamos de debater o mundo, debater a sociedade, a gente precisa conversar, porque já estava caminhando para isso, mas a pandemia dificultou ainda mais. Eu, pelo menos, estou sentindo muita carência de gente, de contatos, de encontros, de amigos, e a internet tem possibilitado isso, dos nossos encontros, e a gente precisa discutir, debater, porque só a evolução, só o debate, o contraditório, ideias diferentes, só dessas formas que a gente vai conseguir melhorar como ser humano. E desejo muita luz, muita paz para vocês, para as pessoas que acompanharam a gente até agora, as pessoas que vão assistir depois também, que ficar gravado. Eu sempre falo para as pessoas, usem, né, evolua, cresça, ande, mas nunca esqueça do retrovisor da vida. O que é isso? É você ir para frente, mas sempre tendo alguma referência, sempre tendo pessoas e porto seguro. Então, assim, cresça, evolua, mas nunca esqueça de olhar no retrovisor da vida, que é o seu passado, de onde você veio, de onde você saiu, quem te ajudou, quem te apoiou. Eu tenho essa visão comigo, né? Então, assim, a cada passo que eu dou para frente, eu dou uma olhada para trás para a gente ver
até para a gente ver se a gente está seguindo o caminho certo, né? Mas muita paz, muito obrigado, doutor. E estou sempre aqui. Qualquer coisa, estamos aí. Muita gratidão mesmo, viu? Coisa boa. Luares, tem alguns seguidores nossos, seus e meus, que estão mandando um abraço para a gente e está pedindo um abraço seu. É a Renata Eloy, Tatiana Oliveira, Antônio Júnior, Ana Rosa, Érica Santos, Reginaldo Cavalcante, Cleonice Glamorosa, Carvalho Goiano, Maria Gomes, Sueli Oliveira, Aguinaldo Oliveira e Kaisa Cardoso. Um abraço a todos vocês. Um beijo no coração de vocês. E uma coisa, doutor, que as pessoas pensam que é só coisa de televisão, mas não é. O meu WhatsApp, ele está lá no meu Instagram. Né? Eu não atendo, né? Porque eu não daria conta de atender, graças a Deus, tantas pessoas. Mas eu respondo. Eu todos os dias, além de durante o dia inteiro, eu estou com o WhatsApp na mão. E todos os dias, pelo menos 1 hora à noite, eu tiro para responder e bater papo com as pessoas que me acompanham. Então, assim, as pessoas podem ir lá no meu Instagram, lá em cima tem o WhatsApp que fala comigo, não é assessor. Quem quiser tirar prova, eu mando áudio, mando vídeo, mando foto. Às vezes eu demoro um pouco a atender ou responder, mas eu faço questão de ir lendo tudo, todos os dias. De vez em quando, durante o dia, eu vou pegando, vou atendendo, respondendo, aquela coisa toda, mas normalmente à noite eu sempre tiro ali, no mínimo 1 hora por dia para dar atenção para as pessoas que me acompanham e me seguem. Acho que é um dever meu, uma obrigação minha, e a gente está sempre aqui. Muita paz, então, boa noite e que Deus proteja todos nós. Muita luz para nós, doutor. Obrigado, Luares. Fica com Deus. Um forte abraço a todos que nos participaram conosco dessa live. Muito obrigado a todos vocês. Muito obrigado. Muita paz para todos.